O arrependimento verdadeiro. Você já viveu uma realidade com alguém e alguém demonstra estar arrependido, mas você não consegue perceber verdade nesse arrependimento? Você já ouviu, por exemplo, de alguém um pedido de perdão e você não identifica sinceridade, verdade? É como se houvesse um arrependimento falso da boca para fora. Um arrependimento só para tentar corrigir a relação. Um arrependimento para quebrar o gelo. Um arrependimento para a gente passar por cima da dificuldade e continuar se relacionando. Então, eu tenho uma indisposição com Eliseu, por exemplo, e eu machuquei o Eliseu com uma palavra ferina, e de repente Eliseu não fala comigo mais, e para eu corrigir esse mal-estar, eu digo: Eliseu, me perdoe. Mas Eliseu olha para mim e diz: isso não é verdadeiro. Isso não é real. E ele diz: tá bom, está perdoado. Hoje eu quero falar sobre o arrependimento verdadeiro, e quando eu olho para essa afirmação, inclusive estimulado pelos devocionais dessa semana, me veio à mente a história de um homem, de um crente velho de igreja. Crente velho de igreja. Por exemplo, crente que já tem mais de 20 anos de igreja. Levanta a mão aí para eu ver. Levanta a mão e mantenha a mão levantada. Olha aí. É para vocês hoje a cacetada. Porque crente velho de igreja começa a viver a vida cristã com uma rotina e parece muito mais que ele mudou de religião do que viveu um arrependimento verdadeiro. Deus até fala com ele, ele até ouve a voz de Deus, mas na vida dele quem manda é ele. Eu conversei essa semana com uma pessoa e a pessoa disse assim: pastor, eu estou tão apaixonada por Jesus, está sendo tão bom esse momento da minha vida, eu estou com medo de ser esse negócio que os crentes velhos dizem de primeiro amor. Na hora fiquei tão chateado, porque crente velho, em vez de estimular a fé cristã, diz, é empolgação de primeiro amor. Quando um crente fala isso para outra pessoa, ele está sendo instrumento de Satanás. Aí eu peguei o texto bíblico, e essa fala do primeiro amor é uma fala para a igreja antiga. 7 cartas às igrejas do Apocalipse. A única, presta atenção, tem gente tratando isso como se sendo isso um padrão. Não é padrão. Aquele que esqueceu o primeiro amor foi apenas uma das 7 igrejas da Ásia. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. As outras 6 não abandonaram o primeiro amor. Não é padrão abandonar o primeiro amor. Se você é crente antigo e abandonou o primeiro amor, você é uma exceção. E Deus tem contra ti uma advertência. Você não pode perder o primeiro amor. Eu tenho a paixão do primeiro amor desde os 13 anos da minha vida. Então essa ideia errônea que se difundiu na cabeça de alguns crentes, que todo crente tem o primeiro amor e depois esfria. Não, não é padrão. Crescei. A gente pregou aqui, cresçamos e continuemos a crescer. Cada dia crescendo. Mas olha a história desse homem. Um homem que marcou a sua história, e Jesus no Novo Testamento, esse homem é do Antigo Testamento. Jesus, no Novo Testamento, falando num discurso parecido com esse que eu estou fazendo, Jesus faz menção a este homem. Olha o que diz Mateus,
capítulo 12. Alguns dos mestres da lei e fariseus, eu poderia dizer assim, alguns de vivência na igreja, de tempo de igreja, alguns mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal da tua autoridade. Observe que tem gente que quer seguir sinais. Tem gente que quer ver as maravilhas. Tem gente que gosta de novidade. Tem crente que é movido por novidade. E é esse que Jesus vai responder. E Jesus diz o seguinte: vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa, uma geração adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem, e nós sabemos que o Filho do Homem é Jesus, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus vai ser conduzido ao lugar dos mortos, no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão. Aquela geração, aquela família, aquela nação, 120 mil pessoas condenadas à destruição, à intervenção sobrenatural de Deus. Jonas sai pregando em Nínive: dentro de 40 dias Deus vai destruir esta nação. A pregação de Jonas, uma pregação de juízo, uma pregação de confrontação. E eu sempre brinco assim, quando a gente vem em um culto como esse, se a gente sair daqui sem ser confrontado, tem alguma coisa errada. Com a mensagem pregada, não. Com o texto bíblico lido, não. Com as músicas cantadas, não. Tem alguma coisa errada com quem não recebe uma confrontação. Se você vem em um culto como esse, e Deus não faz você lembrar de algo que você precisa melhorar, não denuncia um comportamento equivocado, um vacilo, um lapso, tem alguma coisa errada com você. Você não está aberto para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quando a gente olha para esse texto, no dia do juízo, quem vai julgar os habitantes? Quem vai julgar esta geração? Quem vai condenar esta geração? São os habitantes de Nínive. Por quê? Porque eles se arrependeram. Eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Jonas. Veja que o texto de Mateus fala que quando o pessoal de Nínive ouviu a mensagem pregada por Jonas, eles se arrependeram. E vocês agora querem um sinal, querem ver maravilhas, querem estar em um ambiente onde haja pirotecnia, coisa diferenciada. Nenhum outro sinal lhes será dado a não ser o sinal de Jonas. E quem está diante de vocês, disse Jesus, é maior do que Jonas. Então eu queria pensar um pouco com vocês sobre essa realidade, até mesmo porque no primeiro dia do nosso devocional, nós ouvimos ali uma apresentação. Que fé é essa? E eu pergunto, você é uma pessoa de fé? Mas que fé é a sua fé? Jonas inicialmente foge da missão que Deus deu a ele. Isso revela a luta
que há no coração de Jonas entre ser uma pessoa que confiava em Deus, ser uma pessoa submissa a Deus, ou ser uma pessoa que confia muito em si mesmo e é submisso a si próprio. Versículo 3 de Jonas diz que Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. E tem muita gente que ouve a voz de Deus e sai na direção contrária para fugir do Senhor. Deus fala, você ouve, mas você sai para fazer o diferente daquilo que Deus falou. A experiência de Jonas no ventre do grande peixe. Alguém aqui não conhece a história de Jonas? Levanta a mão, só para eu saber se tem alguém aqui que não conhece a história de Jonas. Ninguém? Que bom, todo mundo conhece. Né? Por isso que o texto diz que Jonas estava dentro do ventre de um grande peixe. E lá dentro do grande peixe, ele é levado a uma experiência radical com Deus. O texto diz: então de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor seu Deus. No meio do furacão ele orou ao Senhor seu Deus. Mesmo fugindo e desobedecendo, vem sobre ele as consequências de sua desobediência, e no meio do furacão, ele orou ao Senhor. Isso traz para nós uma esperança maravilhosa, ainda que estejamos fugindo de Deus, ainda que estejamos colhendo para a nossa vida e nosso viver consequências terríveis de nosso pecado, há oportunidade de você clamar ao Senhor e orar ao Senhor. Jonas aprendeu sobre a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano de maneira pessoal, profunda. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Mas ele só vai concluir isso depois, lá no capítulo 2, versículo 9. Interessante que John Stott fala uma frase muito interessante, bonita e curiosa. O centro do pecado é o homem substituindo a Deus por si mesmo. Quando você substitui o lugar de Deus pelo seu ego, por você mesmo, isso é o centro do pecado. Mas o centro da salvação é Deus substituindo o homem por si mesmo. A salvação é quando Deus tira o nosso eu, deixa de lado e coloca o Espírito Santo no governo da nossa vida. Aquela ilustração que a gente já viu, né? No trono do teu viver, no trono do seu coração. Quem está sentado no trono do seu coração? O eu ou Jesus? O centro da salvação é quando Jesus tira o nosso eu e ele senta no trono, no governo do nosso coração. Agora, o segundo dia nós falamos sobre o conhecimento e aceitação. E fazendo esse paralelo com a vida de Jonas, nós vamos perceber que Jonas reconhece sua desobediência durante a tempestade. Muitas vezes nós estamos vivendo tempestades e a gente não tem a humildade para reconhecer as nossas desobediências, o nosso pecado. Sei que por minha causa sobreveio a vós esta grande tempestade. Gente, às vezes algumas tempestades vêm sobre os ambientes onde nós estamos por nossa causa. E quase sempre, quando isso acontece, alguns de nós gostam de terceirizar a responsabilidade e acusar o outro. Quase sempre os problemas que vêm sobre a família, sobre o nosso ambiente de trabalho,
a gente sabe que, às vezes, nós somos os responsáveis por isso, mas a gente começa a dividir e começar a enxergar o erro do outro, porque enxergando o erro do outro, eu desvio o olhar do meu erro. Mas Jonas, ele chega e diz para os marinheiros naquele barco: essa tempestade, esse temporal é por minha causa. Me joguem no mar. Veja que coisa interessante, ele assume a responsabilidade e a oração lá do ventre do peixe vai demonstrar que ele é aceito por Deus mesmo no meio das consequências do seu pecado, do seu erro. Mas ele só consegue enxergar isso quando ele admite sua fragilidade. Isso para nós é maravilhoso. Deus dá graça aos humildes. Quando eu sou frágil, aí é que o poder de Deus se manifesta na minha fragilidade. Às vezes nós somos levados até o último momento do nosso viver, e ali a gente experimenta essa fragilidade. Interessante que alguém que escreveu o segundo dia disse assim, buscar o conhecimento de Deus, na página 55, quem está com o livro aí. Buscar o conhecimento de Deus deve ser prioridade, pois direciona nossas ações e fortalece nosso relacionamento com Ele. Além disso, aceitar o plano de Deus, mesmo quando diferente dos nossos planos, é fundamental para a vida cristã. Jonas está executando sobre si o plano que ele achava que era bom, mas ele muda a sua perspectiva, ele muda o seu viver. Esse reconhecimento, essa aceitação de Deus, ele experimenta a direção de Deus, ele experimenta a graça salvadora de Deus, quando ele é liberto. O capítulo 2, versículo 10 diz assim: então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Deus ordenou que o patrão de fulano demitisse fulano. Deus ordenou que aquele camarada contratasse fulano. Essa semana nós tivemos 2 bênçãos maravilhosas de pessoas que estavam aí lutando na área profissional e precisavam de uma intervenção de Deus. E é tão bonito de ver alguém que, cheio de alegria e esperança, diz: olha, Deus ouviu nossa oração e eu fui contratado. Um outro que lutava com a sua realidade chega e diz assim: olha, o meu patrão resolveu me vender a empresa. Que coisa linda isso, gente. Só Deus fazer isso. Você é empregado, agora você passa a ser empresário. Me deu tanto tempo de carência, a empresa está positiva, no azul, faturando. Me deu um tempo de carência para eu começar a pagar com o próprio dinheiro. É só Deus que dá essa ordem, gente. Coisa linda, só Deus que dá essa ordem. Deus deu ordem ao peixe, Deus dá ordem a pessoas. Veja, Deus é soberano, eu preciso aceitar essa realidade. Spurgeon diz assim: um arrependimento verdadeiro odeia o pecado. E não apenas as consequências do pecado. O arrependimento que não é verdadeiro odeia as consequências. Eu estou agora dentro do ventre de um grande peixe. Ambiente mal cheiroso, um ambiente ruim. Os curiosos dizem, inclusive, que Jonas passou a ser um cara que tinha a sua pigmentação transformada, porque o ácido dentro de um estômago de um peixe, os teólogos gostam de brincar com isso, né? Ele virou um albino. Ficou careca, caiu o cabelo, porque o ácido corroeu.
Mas mesmo assim, nós precisamos entender que o que nós precisamos odiar não é as consequências do nosso pecado, mas odiar o pecado. Odiar aquele momento que nos dá prazer, porque todo pecado começa com uma amostra de prazer. As consequências é que produz a dor. Todo pecado começa com prazer, termina em dor. Terceiro dia, nós falamos sobre a pessoa e obra de Jesus. E aqui, não sei quem foi que escreveu o terceiro dia. Alguém chegou para mim ontem, a Elaine, pastor, o senhor está conseguindo identificar quem são os autores da lição? Eu falei, não, estou perdidinho. Eu só sei quem foi o autor do primeiro dia, do segundo dia e do terceiro dia e do quinto dia. O do quarto eu não sei quem foi. E depois disso, não sei mais de ninguém. E olha que o negócio está legal, hein? Bem escrito. Mas no terceiro dia, a gente falou sobre a pessoa e obra de Jesus. E olha o que diz na página 53 aqui, o autor do devocional. Que fé é essa? Né? Nós estamos falando sobre isso. Que fé é essa? Aí ele vai dizer aqui, no terceiro dia, trabalhando a pessoa e obra de Jesus, página 58. À medida que começamos a pensar sobre a pessoa e a obra de Cristo na terra, entendemos quem Ele realmente é. Quando a gente pensa na pessoa e obra de Jesus na terra, nós vamos entender quem Ele é. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, mas o autor desse devocional diz que Ele é parecido conosco. Parecido conosco. Mas você já parou, página 59, mas você já parou para pensar em como Jesus também era diferente de nós? Ele é o Filho de Deus, parecido conosco, mas diferente de nós. Ele é justo, com uma vida santa, sem pecado. E quantos de nós conseguiríamos viver dessa forma? Nenhum de nós. A pessoa e obra de Jesus, Jesus vai citar Jonas, alguns anos depois. Muitos anos depois, centenas de anos depois, Jesus cita Jonas como sendo um sinal profético da sua morte e da sua ressurreição. Aos 3 dias, Jesus na sepultura. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. A mensagem da misericórdia aos ninivitas antecipa a oferta universal de salvação. Jesus também ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra para oferecer salvação para quem? Para todos. Salvação para todos. A salvação não é para alguns. A salvação não é apenas para os escolhidos. A oração é para todos, e todos que aceitarem a salvação, esses todos são escolhidos. São salvos. No dia em que Jonas entrou na cidade e proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus. Quem crê em Deus será salvo. É para todos, não é para alguns. Quem crê em Deus será salvo. Quem crê em mim, disse Jesus. Quem não crê será condenado. E aí Jesus vai dizer lá em João, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que todo, não é para alguns, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem gente que acha que ele não foi predestinado. Há uma discussão hoje no meio evangélico, com o ultracalvinismo, e isso tem crescido muito no meio gospel. E tem gente que acha que Deus criou um para ir para o inferno.
E tem gente que está vivendo aí, eu estou afundado nisso porque eu não fui predestinado para a salvação. Mas é para todo mundo a salvação. Vinde a mim todos vós. Que está ouvindo essa palavra, que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Interessante que Martinho Lutero diz o seguinte: Cristo não veio chamar os justos, mas Cristo veio chamar os pecadores ao arrependimento. Você é pecador, eu sou pecador, nós somos chamados a nos arrependermos. E aí a gente vai perceber que quando a gente entende esse arrependimento, nós vamos perceber que só Jesus Cristo salva. Foi o 4º dia do nosso devocional. Só Jesus Cristo salva. Interessante que na página 61, o escritor do nosso devocional diz assim: não é possível sermos salvos através da religião. E quando eu denuncio aqui que tem gente que só mudou de religião, a pessoa era do catolicismo, veio para o protestantismo, a pessoa era do espiritismo, veio para a evangélica, a pessoa era da Umbanda, veio para o batista, a pessoa era esotérica, veio para... Só mudou de religião, isso não traz salvação. Religião nenhuma salva. Nem a religião batista salva. Nenhuma religião salva. Então, página 61, não é possível sermos salvos através da religião, do poder econômico, da política, das ideologias, do pensamento positivo, da fé em pessoas ou coisas, das boas obras, nem por qualquer outra coisa. Nada disso pode nos dar acesso ao lar celestial, nem podem nos salvar da condenação dos nossos pecados. Somente há salvação em Jesus. Página 62, por isso creiamos, só Cristo pode salvar aquele que em seu coração crê e com a sua boca confessar que Jesus é o Filho de Deus, conforme Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque é com a boca que se confessa. Porque é com a boca que se confessa para a salvação e em seu coração que se crê para a justiça. Com a boca confessa a salvação e no coração eu creio que sou justificado. Ponto final. Coisa linda. Só Jesus salva. Jonas experimenta essa realidade. Não é o esforço próprio que pode salvar Jonas do abismo. Versículo 6 do capítulo 2 diz assim: afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Jonas entende que foi Deus que o salvou. Então veja, a libertação vem exclusivamente da intervenção de Deus. Quando nós oramos por uma pessoa amiga nossa que está perdida em seus pensamentos, perdida nos seus vícios, perdida nos seus sentimentos, só a intervenção sobrenatural de Deus pode libertar essa pessoa. Só. Às vezes eu atendo pessoas e dizem: pastor, o que é que eu faço com o meu marido, com minha esposa, com meu filho? Eu falei: ore, porque há uma intervenção, há poder em Deus e Deus pode intervir para mudar a realidade. A libertação vem de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Olha que coisa interessante. Um homem que estava dentro do ventre de um peixe diz que somente do Senhor vem o livramento. Essa semana, ontem,
A Adriana, que quando vem, senta aqui, perto de vocês aqui. A Adriana senta ali. A Adriana publicou ontem no Instagram. A Adriana foi diagnosticada com um diagnóstico de câncer de mama. Eu me lembro, no dia que isso chegou ao nosso conhecimento, eu estava sentado ali e o pastor Nildo ia pregar. Eu falei, Nildo, vamos fazer um momento de oração, porque tem alguns diagnósticos que foram recebidos aqui que mexeram com o coração das pessoas. Um diagnóstico de câncer é dolorido, só quem teve é que sabe. E o Nildo ia pregar e disse, pastor, o senhor faz esse momento? Eu falei, faço. Foi aquele momento que eu fiz e que o pastor Nildo acabou orando e pregou. Mas ontem ela começa a dizer sobre confiar em Deus no Instagram, está lá para todo mundo ouvir. E ela toda bonita, toda bem sorridente, apresentável, né? Devemos confiar em Deus e tal, nos momentos ruins. Confiar em Deus nos momentos em que a gente recebe um diagnóstico que muitas vezes mexe com a gente. Como eu, por exemplo, recebi um diagnóstico de câncer de mama. Ela fala para o mundo todo ouvir. E ela conclui assim, olha, Deus está conosco antes do câncer. Deus está conosco durante o câncer. E Deus está conosco depois do câncer. É bonito ouvir isso, quem já passou por um câncer, falando. Ontem eu visitei uma pessoa e a pessoa enfrentou uma cirurgia, e eu falando sobre esse negócio de reagir à cirurgia, eu falei, eu já mostrei para vocês a marca da minha cirurgia? Ele disse, não. Aí levantei da mesa da pessoa, levantei a camisa e mostrei o corte daqui e aqui. Hoje eu botei a camisa por dentro para não mostrar. Porque do jeito que eu sou doido, não vou desensacar não, está aqui. Não vou desensacar não. Mas foi interessante, eu nunca mostrei a vocês não, eu disse não. O pastor Valmoci, irmãzita. O pastor Valmoci sofreu uma cirurgia. E eu estava falando sobre os impactos de uma cirurgia. E eu falei para eles, eu nunca mostrei, não. Levantei na mesa deles, puxei a camisa, mostrei o rasgão daqui e aqui embaixo. E na minha barriga, que essa cor marrom provocante, produz queloide. Tem uma cicatriz. E o meu médico, muito inteligente, disse, pastor, a gente pode fazer uma plástica e tirar isso daí. Eu falei, eu não sou vaidoso. Eu disse assim, doutor, eu quero isso aqui, porque isso aqui para mim é a marca da graça. Toda vez que eu olho a minha barriga, eu louvo a Deus porque eu venci um câncer. É bonito ouvir de mim, que já passei por um câncer, que Deus estava comigo antes do câncer, Deus esteve comigo durante o câncer, e Deus tem estado comigo depois do câncer. Mas para quem está fazendo a primeira quimioterapia, essa afirmação, porque ela sabe que só Jesus Cristo salva, e Jesus está presente na vida dela, e não vai ser tribulação, não vai ser enfermidade, não vai ser dificuldade, que vai afastar a presença de Jesus na vida daqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. A salvação chega a Jonas e vai aos ninivitas. Os ninivitas correm por misericórdia divina, por acreditar em Jesus. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Nossa sorte pode mudar, nossa realidade pode mudar quando Deus enxerga que há em nós arrependimento verdadeiro. Deus viu como os ninivitas se arrependeram, se humilharam, buscaram a presença de Deus e Deus os salvou. Por isso Paulo vai dizer lá na frente no Novo Testamento, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não é por obras para que ninguém se glorie.
O homem não pode encontrar a Deus sem Deus. Ele nos busca para que possamos buscá-lo. Já dizia Agostinho de Hipona. Quando o homem busca a Deus, é porque Deus o chama. O primeiro passo é de Deus. Nenhum homem pode buscar a Deus sem que Deus dê o primeiro passo. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o primeiro passo. Para que todo aquele que crê, você precisa crer. A história de Jonas ilustra o processo de resistência, queda, arrependimento, restauração, um novo entendimento da graça divina, seus desafios com a obediência e a sua eventual submissão à vontade de Deus. O paralelo entre o poder de Deus na vida de Jonas e a salvação de uma nação inteira, com o poder de Deus ao se entregar na cruz por nós, que é a centralidade do Evangelho, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, nos leva ao arrependimento e à confissão. E sexta-feira a gente leu sobre isso. É preciso arrepender-se, é preciso confessar. Página 55, né? Arrependimento e confissão. Para aquele... 65. Isso, obrigado. 65. Para aqueles com muitos anos de caminhada cristã, por vezes o cotidiano e as muitas tarefas nos levam a esquecer que somos pecadores. Quem foi que escreveu esse aqui? Está aqui quem escreveu esse dia 5? Levanta a mão para eu ver. Foi o Tiago Vesselino? Você perguntou a ele? Mas isso foi da primeira semana. Desta semana agora que eu estou falando. Eu queria saber quem escreveu aqui essa lição, arrependimento e confissão. Não está aqui, né? Mas olha, gente, que coisa linda. Para aqueles que muitos anos de caminhada cristã, por vezes, o cotidiano e as muitas tarefas nos levam a esquecer que somos pecadores. Esquecer que somos carentes da graça salvadora e transformadora em Jesus. Alguns têm levado consigo pecados de estimação, como aquela pedra no sapato que não incomoda, veja, como aquela pedra no sapato que não incomoda tanto assim, porém causa sofrimento. Agora já desconfiei de quem escreveu isso aqui. Veja, é preciso confessar, é preciso se arrepender. Jonas confessa o seu pecado. Tu me expuseste da tua presença e, no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Olharei de novo para o teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus, precisam fazer o caminho de volta. Falsos deuses, a gente não sabe o que é falsos deuses. Alguém aqui tem um falso Deus? Você tem um falso Deus? Você adora um falso Deus? Mas quando você, por exemplo, adora o dinheiro, a sua capacidade de compra, isso se constitui um Deus na sua vida. É um falso Deus. Tem gente que adora a sua imagem, sua capacidade, seus recursos, sua beleza. Isso se constitui um Deus. Isso é falso Deus. Tem gente que adora o seu trabalho. Tem gente que vive em função do trabalho e desconsidera os momentos em família, os momentos em adoração, os momentos
de contemplação, porque tudo para ele é trabalho. Meu lema é trabalho. Falso Deus. Pastores que adoram o seu serviço, o seu trabalho, constitui o ministério um falso Deus. Aí se eu perguntar agora, você tem adorado um falso Deus, você vai levantar a mão, talvez, a maioria de nós, porque tem coisas que a gente adora, coloca no lugar de Deus, nossos filhos, nossos netos, nosso carro, nossa casa, nosso trabalho, nossa disciplina. Tem gente que é tão rigoroso, nossa bagunça. Às vezes as pessoas vão arrumar a minha bagunça e bagunçam a minha bagunça. Porque quando está bagunçado eu acho tudo. Vai arrumar, não acho mais nada. A Helenita é louca quando eu viajo, que ela diz, pastor, posso arrumar? Eu falei, pode. Quando eu volto, cadê isso, Helenita? O senhor, olha, eu procurei um avental, igualzinha a Helenita ou igualzinha a mim? A mim? Ah, gostei de ver seu sorriso. Eu fui cozinhar no acampamento, eu ganhei um avental lindo, gente, aqui do pessoal da cozinha, um avental jeans, com negócio de couro, com o meu nome. Deixei guardado no gabinete, no meu armário. Helenita, pastor, posso arrumar seu armário? Pode, minha filha. Arrumou meu armário. Antes do retiro, lá vai eu procurar o avental. Aí você já sabe que a temperatura sobe. Helenita, aonde está o meu avental? Ela disse, o avental é seu? Ela não respondeu assim, não, coração peludo. Eu disse, pastor, o senhor pegou o avental e botou em uma mochila, lembra? Eu falei, lembro, está no meu carro. Veja, até isso ela é bem organizadinha. Mas tem gente que adora o seu jeito de ser. Isso é um falso Deus. Tem gente que adora o seu corpo. Falso Deus. Tem gente que adora um churrasco. Falso Deus. Arrependimento e confissão é o que Deus espera de nós. Jonas confessa o seu pecado. Como é que é? Como? Não, gostar é uma coisa. Essa coisa, ocupar o centro da sua vida é que se constitui um falso Deus. Churrasquinho é legal, mas a gente não vai deixar de estar em comunhão. A coisa que eu mais gosto quando você paga aquele churrasco para mim é de estar com você, rapaz. E faz tempo que você não me leva para aquele churrasco, viu? Hã? É abril, aniversário, dia 29 de abril. Pronto. O Jonas quer que eu pague para você e para ele. Ainda bem que ele não está aqui. Gente, a pregação em Nínive provoca um arrependimento coletivo. Olha, leia comigo aqui, ó. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano e de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Essa imagem é aquela imagem de Jó. Jó também se sentou em um monte de cinzas e vestiu o saco. Só que Jó tinha perdido tudo, tinha perdido a família, tinha perdido os bens, tinha perdido a riqueza, tinha perdido a saúde. O rei de Nínive estava no trono, no seu poder, na sua altivez. Ele era poderoso. Por que Jonas não quis pregar o povo de Nínive? Porque o povo de Nínive oprimia o povo de Jonas. Mas esse homem todo opulento, todo poderoso, se senta
sobre um monte de cinzas. Então o rei e os seus nobres ouviram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá a sua ira ardente e não nos destruirá. E foi isso, exatamente o que aconteceu. Deus voltou atrás e não destruiu. Você não precisa continuar nessa direção. Você não precisa insistir nesse comportamento. Você precisa fazer o caminho de volta. Se arrepender, se humilhar. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. A história de Jonas termina com Deus ensinando a Jonas sobre a sua misericórdia. Deus foi misericordioso com Jonas, Deus foi misericordioso com Nínive, mas o coração peludo de Jonas se embrutece ainda mais, e quando ele vê o perdão de Deus, ele resmunga com Deus. Está vendo, Deus? Por isso que eu não queria vir para Nínive pregar, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor tem misericórdia, o Senhor tem amor, o Senhor tem bondade. E ele achava que estava no direito, ele foi racionalista com Deus. E ele agora se senta, e fica emburrado, se senta no sol. Aí Deus faz crescer uma árvore. E o emburrado, ele só pensa em si, sabia? A árvore cresce e faz sombra para ele, ele se acostuma com aquele frescor da sombra. Aí Deus destrói aquela árvore. Aí ele fica com pena da árvore. A árvore era tão boa, como é que Deus não poupou essa árvore? Aí Deus aplica: você não plantou, você não regou, você não cuidou, e está tendo misericórdia de uma árvore. Eu não posso ter misericórdia de um povo que eu criei a minha imagem e semelhança? Eu não posso ter misericórdia de um povo que eu amo? E a grande lição aqui é que Deus nos ama e Deus tem misericórdia de nós. A grande lição aqui é que eu preciso de uma postura de arrependimento. Eu preciso de uma postura de confissão. Uma das práticas que demonstram uma postura de arrependimento e confissão, de reconhecimento de que Deus é maior e a gente é menor, é quando eu me ponho de joelhos diante de Deus. A minha oração nessa manhã é que você se humilhe diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estamos muito confortáveis em uma poltrona acolchoada. Muito confortáveis na nossa vida, cheia de prazeres e recursos. O convite de Deus é que a gente assuma uma postura de arrependimento e de confissão.
Eu queria convidar você a se colocar de joelhos. Você que pode, você que tem problema no joelho, não precisa. Mas se você pode, eu queria que você pudesse se ajoelhar agora, entendendo exatamente o que essa postura representa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a sua face, e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, transformarei a circunstância, farei uma intervenção sobrenatural na vida. Pai, nós estamos de joelhos na tua presença. E o gesto de nos dobrar diante deste momento simboliza que o nosso coração está humilde, quebrantado, reconhecendo que o Senhor é Senhor sobre nossas vidas. O Senhor é Senhor sobre a tua igreja. Essa postura, ó Deus, comunica e nos faz sentir uma disposição de humildade, de rendição, de entrega. Essa postura nos faz pensar que estamos em tuas mãos. O Senhor é Senhor sobre nossas vidas. O Senhor é Senhor sobre nossas famílias. O Senhor é Senhor sobre tudo o que temos e tudo o que somos. E nós queremos viver assim, Senhor, humildemente na tua presença. Nós queremos, Deus, que o Senhor olhe para nós com bondade, com misericórdia, como o Senhor olhou para Nínive. Que o Senhor olhe para a tua igreja com bondade e misericórdia. Que o teu Espírito Santo possa nos dar um coração quebrantado e contrito. Dá-nos, ó Deus, consciência dos nossos pecados e dá-nos, ó Deus, a humildade de reconhecê-los, confessá-los e abandoná-los. Que o teu poder se manifeste em nossa vida, em nosso viver. Muito obrigado, ó Deus, por essa semana que nos desafia a acrescentar a fé que confiamos quando arrependidos, confessantes, o Senhor nos ouve, nos perdoa e nos abençoa. Olha para nós com bondade e misericórdia. Cada um de nós, ó Deus, tem suas lutas pessoais, algumas lutas travadas na mente, no coração, no ego, como Jonas tinha uma luta travada no ego. Alguns de nós, ó Deus, temos até ouvido a tua voz, mas decidido viver diferente daquilo que o Senhor nos mostra. Alguns desobedecem, ó Deus. E alguns escolhem as consequências de suas desobediências. Mas agora nós queremos, rendidos a Ti, sermos conduzidos a viver a vida que o Senhor quer para nós, fazendo a Tua vontade, proclamando a Tua salvação, pregando o Teu Evangelho, que é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Abençoe cada um de nós, nossas famílias e tudo que somos e que temos. A nossa igreja, que é a Tua igreja. A igreja que o Senhor ama, a igreja pela qual o Senhor morreu, a igreja pela qual o Senhor ressuscitou, e a igreja que o Senhor olha com amor e bondade. Ao Senhor seja a glória na igreja para todo sempre. Amém. Em nome de Jesus, ouça a nossa oração. Amém.